criaria conteúdos estratégicos para psicólogos postarem em suas redes sociais. Se você é psicólogo e tá aqui nesse vídeo, eu aposto que em algum momento você ficou olhando o celular assim e pensando: que tipo de conteúdo eu tenho que publicar para ter resultado? Que tipo de stories fazer? Que tipo de reels criar? É uma dúvida constante, eu te entendo. Então vem comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns conteúdos estratégicos que estão dando resultado para você publicar nas suas redes sociais e também conseguir alcançar mais pessoas, captar mais pacientes para você alcançar o objetivo que você deseja. No final do vídeo eu vou trazer alguns conteúdos práticos pra gente analisar juntos, tá bom? Então pega o teu café ou qualquer coisa que você esteja tomando aí, a sua água também, pra gente ir pro conteúdo e falar o que são conteúdos estratégicos. Não dá pra gente falar de conteúdos estratégicos sem falar o que é estratégia. Eu não vou falar tudo de uma estratégia, mas eu quero que você entenda que estratégia é simplesmente você ter clareza do que você vai postar. E tem 3 coisas imprescindíveis quando a gente fala de estratégia de conteúdo: teu público, a relação que o conteúdo tem com o teu trabalho e o teu objetivo. Então, isso significa que não é simplesmente você elencar conteúdos que para você fazem sentido publicar se você não tem mapeado quem é o teu público, se você não sabe qual é o objetivo que aquele conteúdo vai cumprir. Quando eu falo em relação ao público, é entender quais são as dores, quais são as soluções que ela está procurando, para você, assim, dessa forma, criar conteúdo que vai ser atraente para elas. Se você é um psicólogo que fala sobre performance, quais são as soluções que o teu público busca? Porque se você for falar, por exemplo, de ter mais tempo livre num conteúdo e essa não é a solução que eles estão querendo, então não é o resultado que elas querem, ela não vai clicar, entende? A questão é que para você fazer conteúdo, criar conteúdos que são atraentes pro teu público, pro teu paciente, você tem que entender quais são as soluções, quais são as dores dela. E aí, analisa no próprio paciente que você atende, quais são as coisas que eles falam pra você. Então já é um ponto de partida para você saber o teu público, com quem você vai falar. O segundo ponto é a questão de o teu conteúdo estar sim relacionado com o teu trabalho, para você poder gerar autoridade, para você poder gerar desejo sobre o teu atendimento. Então, se você já é um psicólogo que é infoprodutor, sobre o teu curso, sobre as tuas imersões. E o terceiro é o objetivo. O teu conteúdo tem que ter um objetivo, seja vendas, relacionamento, conexão, posicionamento profissional, né, para gerar autoridade. Então, o resultado que você conseguiu gerar junto com o teu paciente. É com essas 3 coisas que a gente cria um conteúdo, né? Vou criar um conteúdo solucionando a dor desse meu público, porque eu sei que eu consigo solucionar, é uma coisa que a gente faz na terapia, então já é o segundo. E ele tem um objetivo no final de chamar para terapia, né? Fazer essa chamada de vendas, por exemplo. É assim que você vai criando o conteúdo, com intencionalidade. Então, por mais que você não seja um expert em estratégia de conteúdo, são esses 3 pontos que você precisa colocar ali, sentar e pensar na hora de publicar, escrever e publicar o teu conteúdo. Beleza? O nosso conteúdo, ele tá para servir a nossa audiência, a pessoa, o público que a gente quer alcançar, no geral. Como psicólogo, você já tem isso, né, na tua essência do teu trabalho. Então, ali o teu conteúdo também tem que ser para o teu público, não é para você. Então, falando em questão de linguagem, que eu acho que isso é super válido, gente, a linguagem é acessível, linguagem para o público leigo que não sabe de muitas coisas. Então, tem que ser um conteúdo muito didático. Claro, vou deixar aqui entre parênteses importante, que é o teu perfil tem que estar estruturado. Tem que estar muito estruturado, porque não adianta de nada você estar criando vários conteúdos bons e conteúdos estratégicos e alcançando novas pessoas, e a pessoa vai chegar no teu perfil e ele vai estar totalmente desestruturado, né, e não vai estar passando o valor. Então, se você quiser um vídeo sobre isso, tem um vídeo aqui no canal onde eu estou analisando o perfil de um psicólogo, você já pode tirar ideias de como estruturar o teu perfil por ali. E aí, como criar conteúdo que solucione e ajude a tua audiência e fale do teu trabalho? Criando conteúdo acerca da tua especialidade. Por exemplo, se você é uma psicóloga que fala de autoestima, os teus conteúdos, os teus assuntos, né, que você já trata ali no teu trabalho, são sobre esse tema, então os teus conteúdos também. Se você é um psicólogo, por exemplo, que é do esporte, os teus assuntos já vão ser totalmente diferentes. A gente vai estar falando sobre esforço, sobre resultado, sobre performance. Então, se a gente pegar outro tipo de psicólogo que fala sobre distúrbio alimentar, então ansiedade, né, os temas vão ser diferentes. E aí, a partir desses temas da tua especialidade, então, dos assuntos que você mais trata dentro da clínica, é que você vai criar esses conteúdos para trazer pessoas que realmente estejam interessadas e aí você se posicionar e tornar cada vez mais autoridade. Então, quando você pega a tua especialidade, você vai desmembrar e vai realmente dissecar, assim,
todos os temas que estão cercando a tua especialidade, a forma que você trabalha, e aí a partir disso criar microtemas para você ter a linha editorial, que é basicamente isso, do que você vai falar no teu Instagram, você consegue ter muito mais clareza e também muito mais ideias de como criar conteúdos que vão alcançar esse público. Eu precisava te falar essas coisas porque é muito fácil só jogar aqui um monte de informação ou então modelos de conteúdo para você replicar, só que aí quando você não sabe essa base é difícil você colocar em prática. Mas vamos lá, o primeiro conteúdo estratégico que não pode faltar é conteúdo de venda. E sim, pode até parecer errado falando isso, né? Mas eu quis colocar como primeiro aqui porque muita gente às vezes tem medo de vender. Se a gente está criando conteúdo, nosso conteúdo é uma estratégia de marketing que está visando captar mais pacientes para a gente ter mais clientes e conseguir ter mais retorno. Muitas pessoas não estão conseguindo ter resultados de agendar pacientes ou então vender seus infoprodutos porque simplesmente não estão vendendo ali. Então você precisa sim criar uma estratégia de conteúdo que tem conteúdos de venda. Conteúdos de venda não é só conteúdo de agenda aberta no início e no final do mês, gente. Até porque isso não dá mais certo, né? Está batido, as pessoas já estão acostumadas a ver e honestamente não chama atenção. Vamos ser claros, né? Não chama atenção. Então, o que você pode fazer nessa estratégia de venda? Que tipo de conteúdo criar? Coloca um fluxo de consciência sobre o teu trabalho. Você precisa apresentar como que o teu trabalho vai ajudar essa pessoa. Tem um modelo de conteúdo que funciona muito, que é um carrossel. Você aborda ali uma dor, né, que o teu paciente pode estar sentindo. A partir disso, você vai explicando por que isso acontece, até para ele ter consciência, então se identificar naquela pessoa, naquele problema. E aí você fala com uma solução e você chama para o seu atendimento individual, por exemplo. Então, tá vendo que tem uma narrativa? Tem uma narrativa, tem um ponto inicial para chamar a atenção da pessoa e aí você leva ela para o teu trabalho. Então não é só de agenda aberta que se vive um conteúdo de vendas. Você precisa estar falando sobre o teu trabalho de diferentes formas toda semana. Toda semana, sim. Ah, Bruna, fica muito repetitivo? Se você colocasse um post de agenda aberta toda semana, ficaria muito repetitivo. Mas é aí que entra as formas que você cria conteúdo. Se você faz uma narrativa dessa em carrossel, abordando um tema, abordando outro tema, uma dor, uma solução, se você faz um vídeo, se você coloca um post contando uma história, tem várias formas. Porque é só assim, abordando, né, de diferentes formas, fazendo essas narrativas que você gera interesse e principalmente que você gera desejo em fazer a terapia. Interesse muitas pessoas têm, mas o desejo de fazer, a pessoa precisa sentir que ela está perdendo algo, ela precisa sentir que ela tá, que ela poderia estar muito melhor do que ela está hoje se ela fizesse, né, a terapia. Então é aí que entra o conteúdo de venda. Outro tipo de conteúdo estratégico que não pode faltar para você é o conteúdo que gera confiança. A confiança, vou até me ajeitar aqui, a confiança ela é essencial para todo consumidor comprar. Tanto que um conteúdo que funciona muito é prova social, porque aí a pessoa, como consumidor, vê que outras pessoas compraram, então ela se sente mais confiante de que aquele profissional não vai dar, né, um golpe nela, por exemplo. O que isso significa para você? Significa que você precisa criar, sim, conteúdos de depoimento, conteúdos de feedbacks, conteúdos de prova social, como eu falei. Porque é a partir daí que as pessoas vão gerando mais essa conexão, vão vendo, né, as mensagens que pacientes que você já atendeu vão deixando pra você e falam assim, poxa, esse profissional eu acho que ele vai encaixar bem pra mim, eu acho que eu tô vendo aqui que ele já conseguiu ajudar outras pessoas nesse problema que eu também tenho, então por que ele não me ajudaria? Vou entrar em contato com ele. Entende? A confiança, ela é realmente importante. E olha, faz sentido quando eu falo que se você se posicionar no digital, e aí se você for colocar lá no cadastro, por exemplo, o Doctorale, que é um site, né, médico, onde tem todas as informações. Lá tem os depoimentos, lá tem as estrelinhas, né, de quantas pessoas deixaram o depoimento. Vê como que isso é importante? Então, se você não tem esse tipo de conteúdo no teu Instagram, no teu perfil, até em outras redes sociais, você precisa começar a escrever e pra ontem, tá? Pra ontem. Cria um destaque,
faz de vez em quando post no feed a partir disso. Você não precisa só postar a foto do depoimento ali. Faz essa narrativa que eu te falei, né, com o depoimento, porque isso vai trazer mais valor para o teu trabalho, vai gerar mais confiança e até mais autoridade também. Esse conteúdo estratégico talvez seja um pouco diferente do que você está acostumado a ver, mas é um conteúdo que eu vejo que funciona muito bem para psicólogos. E eu falo isso com certa propriedade porque eu tenho clientes psicólogos, né? Se você não sabe, eu sou social media, tenho uma agência de conteúdo, então eu escrevo conteúdo, faço carrossel, faço roteiro de vídeo para psicólogos. E eu sei que com esses clientes, funciona muito bem. E eu vejo nos concorrentes que funcionam muito bem. Já te deixei curioso? É criar conteúdos usando filmes, usando séries, usando contextos diferentes para mostrar uma dor que o teu paciente vai se identificar. Por exemplo, eu nunca assisti This Is Us, porque eu sei que eu vou chorar bastante e eu ainda não estou preparada para assistir This Is Us. E pode ser que você nem goste. Mas o tanto de cortes, o tanto de memes, por assim dizer, que nem são memes, né? Mas o tanto de imagens, assim, que eu já vi por aí, eu sei muito bem que essa série é tipo um baú de tesouro sobre conteúdos pra gente falar de psicologia, né? Então, por que eu tô te falando isso? Porque é muito mais fácil para nós leigos, aí imagina eu como tua paciente, tá? A pessoa que tá aqui ver uma cena num filme e se identificar do que às vezes só você falando. Porque a linguagem talvez não seja apropriada. E aí, às vezes, em filmes, em séries, em outros contextos, funciona tão bem, toca tão bem na gente, que quando você expõe, né, isso na forma de conteúdo, vai explicando depois, pra gente, tipo, explodir de mentes. Ah, Bruna, mas This Is Us já tá batida, não quero fazer mais do mesmo. Você não precisa fazer mais do mesmo, tá? This Is Us foi um exemplo. A gente pode fazer esse tipo de conteúdo de outras formas. Eu acho que foram 2 conteúdos recentes. Se eu achar aqui, eu coloco aqui na tela pra você ver. Mas um era sobre um filme. Ele tava fazendo terapia pelo acompanhamento do câncer. E aí tem um trecho que ele fala sobre os pais dele, né? E ela, a terapeuta, fala uma coisa muito pontual que encaixava muito com uma cliente minha. Então eu peguei e usei. Não é um filme muito conhecido, muita gente pode nem conhecer. Mas aí ele vai despertar a atenção. Eu fiz um outro também sobre uma série da Netflix que falava sobre constelação familiar. Então, assim, não precisa ser só de filmes e séries que tá muito aí na frente. Se você conseguir fazer conteúdos também dessa forma, usando contextos que estão em alta, por exemplo, vou dar um exemplo, mas você não precisa fazer disso, tá? É muito critério que faz sentido pra você como marca pessoal. Na época, a Luísa Sonza, né, teve toda a traição, teve muito psicólogo falando sobre isso. Então, se você conseguir adaptar esse tipo de conteúdo de pauta quente na tua estratégia, porque é um contexto que está em alta, é um contexto diferente, é um contexto real, também faz muito sentido nessa estratégia. Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre como criar conteúdos de marketing de oportunidade, vou deixar linkado aqui no card ou então aqui na descrição, caso você queira aprender mais sobre esse tipo de conteúdo. Vai testando formatos, você pode fazer em carrossel, você pode fazer em vídeo, você pode fazer de diferentes formas, mas pega um contexto, faz um teste. Se você nunca fez esse tipo de conteúdo, faz um teste para ver como que ele vai performar aí na tua conta. Agora, vamos para análise de conteúdo. Estou aqui com o meu computador. Eu vou deixar aqui na tela, dá pra vocês verem. Coloquei aqui análise de conteúdos, selecionei alguns vídeos pra gente ver juntos. Então, vamos lá. Esse aqui é um psicólogo do esporte, onde ele pegou uma partida de futebol, onde eu li aqui, tá? Por isso que eu sei. Então, onde o rapaz que tava no banco teve que vir, virou o jogo, então ele tá falando sobre exatamente isso. Então, por mais que seja só um corte, ele contextualiza ali na legenda. E essa parte é importante, você precisa contextualizar. Na mesma forma onde eu tô falando sobre esses outros assuntos, aqui tá um vídeo de uma outra psicóloga onde ela pegou um trecho de uma entrevista com a Viola Davis e o marido dela. Então, na legenda, ela também está contextualizando. Então, isso vai gerar mais identificação e, dependendo, até mais alcance também. Então, ajuda você a sair um pouco da bolha e alcançar outras pessoas. Aqui, essa outra psicóloga, ela tá simplesmente sentada no carro, falando. Então, sim, esse tipo de conteúdo funciona. Tem uns truques de edição e aí você pode
realmente fazer esse tipo de truque de edição, mas ela tá ali pegando, né, um assunto que é muito relevante pro público dela e simplesmente sentando e falando. Temos aqui um outro conteúdo que funciona muito bem, gente, para psicólogo, e ele é muito batido. Então, eu gosto sempre, quando é para os meus clientes, ou então quando eu estou dando consultoria, eu gosto sempre de ser muito pontual para que, quando você cria esse tipo de conteúdo, não seja mais do mesmo, não seja qualquer um, não seja só pra, não, vou fazer um conteúdo, vou deixar aqui um conteúdo motivacional, que é o próprio motivacional, né? Então, trouxe aqui esse tipo de vídeo tá performando bem no Instagram hoje em dia, atualmente, que só aparecer o áudio, então narrado, e a pessoa ali atuando, vamos dizer assim, no fundo. Então esse é o tipo de vídeo motivacional que, ok, dá mais trabalho, não é só uma frase, não é só você falando, mas vai chamar a atenção e tá super contextualizado. Então, quando você for fazer um conteúdo motivacional, não pega só uma frase qualquer, sabe? Realmente vê o contexto. Qual é o tipo de motivação, qual é o tipo de puxão ou incentivo que você está dando para os seus pacientes hoje em dia? Que é recorrente que você dê para os seus pacientes em atendimento individual hoje em dia. Pega exatamente esses. Porque se você é mais de tô tirando o copo aqui, apareceu, né? Mas se é mais de uma vez que você está dando isso, faz sentido para o teu público, para o público que você quer atrair. Então pega esse, não vai no motivacional genérico. Eu percebi que eu estava selecionando rios aqui, e o que eu quero te falar, esses conteúdos podem ser muito bem um carrossel, tá? Então, pode ser muito bem uma imagem estática. Aquele conteúdo do vídeo do esporte pode muito bem ser a foto do vídeo e aí a legenda, né? Então, não um reels, mas uma foto. O da Viola Davis pode ser um carrossel falando também. É claro que como é em vídeo, é melhor. Esse aqui que a gente tá vendo, ele é um psicólogo sobre alimentação. Então, como eu falei, né? O reels de atuação ele tá em alta, mas se você não tiver oportunidade, então se você não souber fazer esse tipo de conteúdo, uma foto do bombom na geladeira já te daria, né, já daria esse mesmo contexto. Então, sair do óbvio é trazer situações, trazer pensamentos, trazer comportamentos que são comuns nos teus pacientes, né, no teu público. No conteúdo você traz esses comportamentos, esses pensamentos que são comuns no teu conteúdo para gerar identificação, porque uma coisa é certa, a pessoa vai bater o olho ali e ela vai se identificar, ou por ela fazer aquilo, né, ou por ela querer fazer aquilo, se você estiver trazendo uma solução, por exemplo. É o psicólogo Matheus, não sei se ele tá aparecendo aí, mas ele teve um boom, teve um crescimento muito alto agora, e eu acredito que o crescimento dele se deve, além da frequência, porque tem muitos vídeos, assim, ele teve uma constância muito boa, mas é porque o conteúdo dele era muita identificação. Ele conseguiu colocar em situações, em contextos, e a linguagem dele muito fácil de ser entendida, justamente o que nós sentimos e não conseguimos expressar. Então, o conteúdo dele gera muita identificação. Quando gera muita identificação, a gente compartilha, a gente envia... compartilha e envia a mesma coisa, né? Mas a gente vai compartilhar com alguém que a gente lembrou, a gente vai começar a seguir, e a linguagem dele é muito fácil. Então, esse também é um ponto onde a gente pode fazer. Quero deixar aqui uma observação importante, que é do conselho da tua profissão, tá? Então, tem uns conselhos aí que eles vão falar o que pode e o que não pode, então é bom você ficar atento a isso. Uma outra coisa que eu quero te deixar aqui, que eu acho que essa, assim, é a mais importante hoje para todos os nichos, e para você não vai ser diferente, que é você achar a sua forma de comunicar. Eu trouxe aqui vários tipos de conteúdo. Se você entrar no teu Instagram, você vai ver vários concorrentes fazendo vários tipos de conteúdo. E a questão é que a gente precisa, no geral, a gente como profissional, como marca pessoal, se posicionando, você precisa achar a sua forma de comunicar. Como é que você vai colocar a sua essência no teu conteúdo? Como é que você vai colocar a sua personalidade no teu conteúdo? Agora, eu vou te falar uma coisa. Por experiência, você não acha sem você praticar. Se você esperar achar como essa fórmula de como colocar a tua essência, até você criar conteúdo, você não vai criar. Então, te coloque em movimento, tá bom? Em relação à constância, para você crescer, para você alcançar mais pessoas e captar mais pacientes, ter uma agenda lotada, se é isso que você deseja, você precisa sim ter constância.
na tua publicação de conteúdo. E aqui eu quero deixar um adendo muito forte que constância não é frequência, não é uma alta frequência. Se você cria conteúdo por si só, qual é a frequência de conteúdo? Quantos conteúdos você consegue fazer semanal? Então, tem que ser muito, muito próximo da tua realidade. Não adianta você falar assim, vou postar todos os dias e aí não cabe na tua rotina. Para criar conteúdo estratégico, a gente não precisa inventar a roda, mas a gente precisa sim se pôr em movimento. Então, é hora de se pôr em movimento, é hora de agir. Eu aposto que se você pausar esse vídeo agora, você consegue listar no mínimo 5 conteúdos que já devem estar ali no teu perfil, e até mais, né? Com tudo que eu te falei aqui, com todas essas estratégias. Então faz isso agora e já aplica essa semana pra você começar a ter conteúdos que vão trazer mais pessoas pra você, mais pessoas realmente interessadas no que você faz. Já ia esquecendo, mas se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber notificação quando eu postar os próximos vídeos. Vai ter muito vídeo aí vindo sobre conteúdo, sobre Instagram e crescimento no Instagram, então fica atento sobre isso. Deixa o teu like aqui também, que isso vai me ajudar. E eu vou deixar todos os cards que eu falei dos vídeos pra você, né, aumentar mais a tua frequência e o teu conhecimento sobre estratégias de conteúdo aqui na descrição. Então é só clicar. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!